tudo bem? Vamos fazer aqui mais um vídeo. Eu fiz um vídeo na semana passada, a minha opinião da questão do Monark, que aquele cidadão ali, ele foi banido do YouTuber, ele foi banido do Instagram, do Facebook, de todas as plataformas aqui do Meta. E assim, eu concordo com o que ele falou ali, algo terrível, não vou repetir. E a questão também, e outras coisas ali que ele colocou em dúvidas ali, que se encontrávamos no período eleitoral. E passei ali, fiz o vídeo, eu recebi um comentário ali deselegante, ali, um comentário ali preconceituoso. Ali, eu vou deixar aqui na descrição, aqui no comentário, no decorrer desse vídeo. E para dizer que eu estava certo com a minha opinião e a relevância que ele teria que se posicionar, ele teria que ter responsabilidade ao fazer um vídeo, ao falar. E é ali, e eu digo assim para vocês, assim, a questão da liberdade de expressão, mas tem coisas que eu acho que não cabe. Imagine eu pegar e outras pessoas falar que vamos criar um partido ali dos Panteras. Eu já fiz um vídeo aqui, questão do Malcolm X, vou deixar aqui no card. O próprio Malcolm X, ele chegou ali, ele chegou num período que ele viu que aquelas ideias que ele se encontrava estava totalmente ali errado, que ele conseguiria trabalhar ali com todo o grupo de pessoas, independente do seu estereótipo, para fazer ali uma nação bela e uma nação ali mais justa e uma sociedade ali bela. E assim, pessoal, esse cidadão, ele ali no podcast do Vilela, ele só confirmou o que eu estava correto ali na barbárie, de novo, que ele falou. Eu vou passar aqui para vocês. Por isso que eu vim aqui para fazer esse vídeo. De organização política, de princípios que eu acredito e que os Estados Unidos acreditam. Você poderia dar 1000 exemplos. Eu, o mais extremo, você poderia dar um exemplo. As pessoas têm que ter liberdade para ir na rua e... Podia ter um partido dos pedófilos, entendeu? Seria mais... Não! Então, assim, vocês viram aí? Cara, minha opinião, ele que vai trabalhar como todo mundo, ali 99% dos brasileiros, na escala 6 por 1, e vai trabalhar, ganhar um salário mínimo, como todo mundo, eu, você, quase todos os brasileiros, fazemos dia após dia. Porque é fácil você chegar ali nas principais plataformas, você falar um monte de groselha, você falar barbárie, você falar e citar esse comentário que está aqui, pessoas que estão aqui ocultas, que pessoas que gostam, ali, pessoas que simpatizam com um cara como ele, fácil. E você ganhar rio de dinheiro ali, falando e citando ali a questão da violência e outras coisas terríveis, né, que passamos. Cara, e eu vou estar sempre aqui no canal falando, porque assim, muitas pessoas não sabem. Eu iniciei esse canal, uma das coisas porque eu iniciei esse canal foi algo terrível ali, que eu passei na minha instituição. Eu passei ali um preconceito racial e não tive voz, não tive a quem recorrer. Acabei fazendo um boletim de ocorrência ali, mas eu fiquei naquele fato ali de colocar para frente, porque eu em nenhum momento ali eu tive um apoio, tanto psicológico, tanto emocional, algo assim, e eu acabei ali deixando, como que eu sempre passei desde o meu nascimento ali, que eu cresci na periferia, e eu me orgulho muito ali, eu ter nascido na periferia e ter atravessado ali praticamente aquela música dos Racionais, né? Vivendo no inferno. De não cair nas substâncias ruins, de nunca ter ido preso, de nunca ter me envolvido em algo ali, algo criminoso. E eu tenho orgulho disso. E eu criei esse canal também, aqui, questão de demonstrar ali para os meus filhos que é possível, porque como que eu sempre falei aqui, eu falo nos vídeos, pessoas como eu, ali do meu redor, do meu estereótipo, talvez muitas pessoas que eu conheço têm as suas exceções ali, não tem coragem de vir aqui falar e se expressar, falar o que acha, dar a sua opinião. Eu sei que desde o início, quando eu abri, eu falei, eu preciso abrir, eu preciso falar o que está aqui no meu coração, o que eu acho, só que eu não sei falar direito, talvez eu não sei conjugar o verbo direito, só que eu tenho que iniciar. E eu, como eu sempre falo assim,
E não tô falando isso na questão de me vitimizar, porque coisas que aconteceram na minha vida só aconteceu foi a partir do momento que eu não poderia ser vítima. E principalmente no vídeo que eu fiz, o primeiro vídeo que eu fiz do Monark, eu coloquei, cara, que eu concordo com a cota social ali, independente das coisas que aconteceu ali na escravidão ali, terríveis também. Eu concordo com a cota social porque eu conheço muitas pessoas do meu estereótipo diferente também que está sofrendo ali. E eu acho e coloquei que eu concordo com a cota ali como um reset para a gente iniciar ali uma sociedade ali sem esse tipo de ideologia, esse tipo ali a gente sendo massa de manobra, geralmente da esquerda, né, que sempre da minha infância sempre ali me colocou ali no banquinho de vítima, ali me colocou ali sempre na forma das dificuldades do que passamos no Brasil, né, que tem. Eu sei que isso existe, só que eu coloquei para mim que eu preciso lutar. E toda vez quando eu venho aqui gravar, toda vez quando eu faço aqui porque eu gosto, independente se eu recebo algo ou não, cara, eu faço porque eu gosto. Eu não tô sendo vítima e eu tô sendo um lutador ali para falar as minhas verdades. Eu não poderia passar isso em branco e eu não falar ali e registrar aqui no canal a minha opinião, o que eu acho. Que ele foi a forma mais correta, ele ser banido ali, a questão da relevância que ele tem, como que vocês viram nos comentários que esse pessoa que ama ele, idolatra ele ali, um seguidor dele, ali, ele foi correto, ele ser banido das redes sociais ali, motivo da relevância que ele tem e a incitação que ele pode incitar as demais pessoas. E assim, eu falei uma pessoa que, não sei se vocês já assistiram, um filme, ele é um pouco antigo, O Mordomo da Casa Branca, que foi quase naquele período ali do Malcolm X, que ele tinha um pai, um jovem ali negro, que ele tinha um pai que teve a oportunidade de trabalhar na Casa Branca, e esse jovem lá, ele estudou e começou ali militar, ali no Partido dos Panteras Negras, e o pai dele era contra, o pai dele não concordava, porque o pai dele ajudou ele, passou todo esse período da vida dele ali custeando os estudos com ele não concordava, e o filho dele demonstrando ali a desigualdade que tinha ali nos Estados Unidos ali, e sendo um ativista ali das causas raciais, que naquele período ali nos Estados Unidos eram terríveis. E, cara, tem que assistir esse filme, muito bom. E o que acontece? E o pai dele, é bem legal que no final, o pai dele sempre recorreu o aumento ali, ele como mordomo, e ele nunca ganhou. E sempre as pessoas ali do estereótipo diferente dele era contemplado e ganhava aquele aumento. E ele, ali, ele passando com todos os presidentes, ele nunca teve esse aumento, nunca teve esse acerto ali do trabalho que ele prestou ali várias décadas, ele acabou ali saindo, sendo mandado embora e não sendo reconhecido, e ele foi militar junto com o filho dele nessa luta. Então, assim, um filme muito bom, cara, Mordomo da Casa Branca. O que isso tem a ver? Eu poderia deixar passar em branco aqui. Então, assim, eu falei, não vou deixar passar, vou registrar aqui, tá registrado. E eu falo para vocês, se vocês concordar com isso, outras pessoas assim, gente, vivemos num país que cada dia tem um escândalo de corrupção. Porque assim, eu nem queria ficar nesse tema, porque eu acho que o tema maior do Brasil é a corrupção, que tem que ser banida, que tem que acabar. A gente quer ali o processo da gente desenvolver, o Brasil ele se desenvolver ali rapidamente, ele ser feito o que precisa, ele crescer, porque o Brasil é gigantesco, é um país meu, que tem muita riqueza ali, só que infelizmente com a corrupção que traga toda os nossos custos, toda a nossa energia, todos os nossos impostos, e é direcionada simplesmente para aqueles políticos corruptos, não consegue fazer o Brasil ele crescer como uma grande nação. Então, assim, é chato voltar desse sistema repetitivo e o tema principal, que seria o combate à corrupção, ali, a gente tirar esses partidos que permaneceu aí, que só fez mal ali dos jovens, que só fez mal e
corrupção a cada ano, a cada mês, impostos a cada 37 dias e não conseguiu resolver nada na nossa vida e às vezes, faltando poucos meses ali, vem com esse papo que vai tirar determinada taxa da blusinha e vai tirar o nosso nome ali, o nome de milhares de pessoas, 70 milhões de pessoas do SPC. Cara, isso aí é história pra boi dormir e quem cai nesse golpe, infelizmente, vai ficar sofrendo com esse tipo de pessoas, tá? Deus abençoe.